polêmico, mas necessário falar sobre esse assunto. Sua pobreza é mental ou emocional? E quando eu digo pobreza, é pobreza de espírito, Van, que você está falando? Pobreza de espírito também, porque se a gente for pensar na emoção do orgulho que está lá, quase nas primeiras faixinhas da escala emocional do Dr. Hawkins, ela sim concentra certo nível de pobreza. Mas eu também estou falando da pobreza financeira. Como assim, Ivan? Você está falando que eu não ganho dinheiro porque eu sou pobre emocionalmente? Não sou eu que estou dizendo. Os estudos comprovam. Quanto mais emocionalmente evoluído nós somos, no sentido de quê? De que se você pega lá a escala emocional do Dr. David Hawkins e você vai para o nível de disposição, você já está acima da coragem. Meu professor de psicanálise disse outro dia que aqui na cidade de São Paulo é a cidade que mais o nível de disposição se concentra, porque você vê as pessoas já acordando dispostas a fazerem algo, a encontrarem algo que vá mobilizá-las financeiramente falando. Em pleno 2026, com inteligência artificial, com tecnologia a serviço na palma da sua mão, com uma série de ferramentas, e a gente ainda está se movimentando num certo nível de pobreza, é bastante complexo de se entender. Sendo que nós somos as gerações que mais recursos temos disponíveis. Como a gente ainda consegue assimilar níveis de pobreza e de sobrevivência? Nós hoje temos mais recursos financeiros, tecnológicos disponíveis do que as gerações dos nossos pais e dos nossos avós. Antigamente, eles tinham que se virar nos 30 para conseguir água, por exemplo. Coisa que hoje você vai lá na tua casa, abre a torneira do banheiro da cozinha, gira e a água está lá. Você não teve que caçar, você não teve que abrir um poço, você não teve que caçar para conseguir sua comida, você não teve que caçar para conseguir roupa para o seu corpo com pele de animal, você não teve que caçar alimentos. Por isso que o caçar estava na minha frente aqui, né, antes do poço de água. Você não teve que buscar por abrigo em nenhuma caverna, porque você provavelmente já nasceu e já tinha casa. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, na plataforma, pelo menos um streaming você tem. Se você tem um streaming, você tem um celular, um smartphone. Se você tem um celular, um smartphone, você tem uma conta de telefone que você paga todo mês para ter internet. É muito mais recursos do que os nossos avós tinham antigamente. A gente sabe hoje das notícias na palma da nossa mão. E há bem pouco tempo atrás, uns cento e poucos anos, as notícias demoravam meses para chegar de navio. Então, a gente só pode crer que ou nós temos pobreza mental ou nós temos pobreza emocional, principalmente se nós estamos falando de dificuldades financeiras. E até bem pouco tempo atrás, eu estava trabalhando no sistema como advogada, tá? Nem era terapeuta, advogada. Como diria meu pai, eu vendi o almoço para comprar a janta. Já ouviu falar nesse ditado? Eu trabalhava dessa forma. Salário de advogada inicial, advogada júnior, eu recebia no Olerite
uns R$ 3.500. Com desconto, recebia uns 2.100 líquido na mão. E era isso. Tinha R$ 850 para pagar de condomínio, tinha que me alimentar e tinha que me transportar do Tatuapé até o Itaim Bibi, que era onde eu trabalhava. Então, literalmente, eu vendi o almoço para comprar a janta. Estou falando de mim. E eu, nessa época, sofria tanto de pobreza emocional quanto de pobreza mental. Por quê? Eu já tinha feito duas graduações e eu já tinha feito uma pós-graduação. E eu ainda não tinha dado certo financeiramente. Porque eu sofria de pobreza emocional e de pobreza mental, você vai se perguntar. Porque ali naquela vivência onde eu trabalhava como advogada, eu nem queria ser advogada na realidade. Eu fiz toda a graduação, né, todo o desenvolvimento ali da carreira jurídica, pura e simplesmente porque eu tinha o ideal de prestar concurso e era muito naquela vibe da estabilidade que o concurso me daria, que o concurso me proporcionaria. E eu estava nesse lugar e eu fisicamente, emocionalmente, mentalmente trabalhava muito só para pagar as contas, só para suster os meus boletos em dia, rigorosamente, e não ter o meu nome no Serasa. Então, a minha pobreza era tanto mental quanto emocional. Van, mas você não era uma boa advogada, você não trabalhava? Era, mas eu não gostava de trabalhar como advogada. Eu gostava do saber jurídico que o direito me proporcionava, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar, mas não era o que eu queria fazer. Por quê? Porque eu queria trabalhar no direito de família. Eu queria ser advogada de família, eu queria trabalhar com divórcio, eu queria trabalhar com herança, eu queria trabalhar com guarda de filho, com pensão alimentícia. Mas me dava um ranço danado toda vez que eu pensava nisso. Sabe quando a sua alma não conversa com aquela situação? Sabe quando a sua alma, eu quero, mas e aí? O que que eu tenho que fazer? E será que isso é suficiente? Será que é legal trabalhar no casamento das pessoas que estão ali por um fio? Eu não queria, queria, mas não queria, sabe? E a minha pobreza era mental nesse sentido, porque ao mesmo tempo que tinha uma parte minha que queria, tinha uma outra parte que não queria. E ao mesmo tempo eu não sabia para onde ir, porque eu não sabia quem eu era. Se eu não sabia do que eu gostava. E por que que você fez direito, Van? Porque as pessoas falam assim: uma carreira, segue uma carreira aí que dá dinheiro. Já ouviu falar isso? Na minha época, eu tenho 50 anos, a gente ouvia muito isso. Escolha uma carreira que vai te dar dinheiro, vai fazer você ganhar dinheiro. E aí você vai procurar direito, medicina, engenharia, as padrões. Hoje a gente já tem a tecnologia, né, muito avançada nesse sentido aí. E as coisas já mudaram bastante há 30 anos, que foi quando eu fiz a minha primeira graduação. 30 não, 40 já. Eita. Então, eu sofria tanto da pobreza mental quanto da pobreza emocional, porque eu ficava presa à ideia de que eu deveria seguir esta carreira XYZ, porque ali eu teria dinheiro. E ter dinheiro não é questão de você escolher a carreira que vai te dar dinheiro, é você que mobiliza o dinheiro. É a sua riqueza mental e emocional que mobiliza o dinheiro, e não a carreira que você escolhe.
Tem engenheiro pobre, tem advogado pobre, tem médico pobre. Assim como tem gente que não fez uma graduação e é milionário. Tem. Então não é a carreira, é a mentalidade. E é o que está por trás dessa mentalidade, é o que está por trás dessa estrutura emocional e mental, que vai gerenciar essa capacidade de você levantar o dinheiro que para você realmente faz sentido, na área que faz sentido, no lugar que faz sentido. Tanto é que antes de eu entrar na faculdade de Direito, os cursos que eu fui fazer eram cursos sobre pessoas. Eu cheguei a fazer 3 meses de psicologia, mas o direito me roubou da psicologia. Mas antes de estudar a psicologia, eu tinha ido fazer estética e massoterapia no Senac e na Paiô. Por quê? Porque eu já sabia que eu gostava de pessoas, não de processos. Eu sabia que eu gostava de gente para ajudar, para cuidar, para trabalhar. Só que não era efetivamente com o corpo, era com a mente e com o emocional, mas eu ainda não tinha essa clareza. Estava num processo de desenvolvimento e de crescimento. Ah, então você se considera pobre, Ivan, emocionalmente, mentalmente? Considerava até bem pouco tempo atrás, até antes do meu processo de autoconhecimento, porque eu tinha essa mentalidade extremamente restrita de que dinheiro é para pagar conta, de que dinheiro é suficiente para você sobreviver, de que dinheiro é algo que a gente não pode falar sobre. Tinha meio que um tabu também aí por trás. Tudo isso é pobreza emocional. Julgava as pessoas mais ricas, julgava as pessoas que tinham dinheiro. Sim, eu já fiz isso. Pura e simplesmente porque eu não sabia acessar aquele lugar que eu tanto queria. Eu não vim de uma origem pobre, paupérrima. Eu vim de uma origem simples. Meus pais eram pessoas simples, mas eles souberam criar o dinheiro necessário para a vida deles. Nunca faltou nada em casa. Nunca faltou comida, nunca faltou água, nunca faltou saneamento, nunca faltou roupa, nunca faltou. Mas a gente não vivia num lugar de um luxo porque meus pais não achavam que isso era interessante. E esse era o ponto de vista deles. E assim a gente cresceu. E de onde você adquiriu, Van, essa pobreza mental e emocional? Minha mesma. De acordo com as minhas perspectivas, de acordo com os meus pensamentos e de acordo com o ambiente que eu criei ao meu redor, de escassez e de falta. Mas isso já é tema para outro assunto, porque senão a gente vai se estender por demais aqui no nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal, manda aqui o WhatsApp para mim no link da descrição do vídeo, marca a tua sessão de diagnóstico, porque aí eu vou te ajudar nesse processo, para que você saia ou identifique se você está nesse estado de pobreza mental e emocional. Não precisa ter vergonha disso. Vira e mexe, a gente passa por esse processo. Meu grande gratidão para você que já é inscrito do nosso canal. Fico muito feliz a cada novo inscrito que chega por aqui. Vocês são todos muito bem-vindos. Amo todos vocês aqui, principalmente aqueles que deixam like, principalmente aqueles que assistem os nossos vídeos e compartilham esse vídeo com mais e mais pessoas para crescer a nossa comunidade. Um grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo.